Galera, é o seguinte, decepção. Essa é uma palavra que muitas vezes tem uma associação errônea por parte de quem a interpreta. Decepção pode ser um descontentamento, uma desilusão ou uma falha na hora de corresponder a uma expectativa criada. Decepção não precisa ser necessariamente uma má impressão por algo ter sido ruim. Às vezes, o que você tanto esperava apenas não foi concretizado. E hoje, nossa história vai mostrar exatamente isso. Do começo ao fim. Há alguns meses nós recebemos um trailer da sequência de Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Naquele dia, todos ficamos boquiabertos com o que foi apresentado. Afinal de contas, era uma sequência de um dos jogos mais bonitos do PS4, além de continuar a história de um dos primeiros games Next Gen lançados para PS5. Se isso já não fosse o suficiente para reforçar a credibilidade da empresa, outro fator que dava credibilidade para tudo o que foi visto no trailer é o fato de que quem desenvolve os jogos da franquia Spider-Man no momento é a mesma desenvolvedora que fez um dos primeiros jogos focados apenas na nova geração, exclusivamente para PS5. Quando a Insomniac desenvolveu Ratchet & Clank Rift Apart, ela não apenas usou muito bem os recursos do console, trazendo visuais formidáveis e transições entre cenários sem loadings, como também com o passar do tempo foi aprimorando o título a ponto de introduzir técnicas que usem ainda mais das TVs de 120 Hz. Se hoje temos vários jogos que rodam a 40 quadros por segundo para trazer mais fluidez quando comparamos com os 30 FPS e fazem isso com Ray Tracing em 4K se postos numa TV de 120 Hz, devemos agradecer a Insomniac, ela que introduziu esse tipo de façanha em Ratchet & Clank Rift Apart. E por isso, ao ver uma alta densidade geométrica combinada a diversas áreas que mesmo que demandem muitos reflexos, ainda assim utilizaram Ray Tracing, nada disso foi uma surpresa. Na realidade, a empresa entregou exatamente o que esperávamos ver com aquele trailer. Quanto mais os jogos passarem a se distanciar da geração do PS4, mais a fidelidade gráfica vai aumentar. E julgando que Marvel's Spider-Man 2 foi anunciado apenas para PS5, o trailer era a prova concreta disso. A Insomniac entregou de bandeja um prato quente cheio de expectativas quando o assunto é a parte técnica, mas parece que o tempo esfriou esse prato. A Sony realizou mais um PlayStation Showcase recentemente e fez anúncios de peso. Só que é normal nesse tipo de evento o melhor ficar pro fim. O problema é que quando o fim chegou, não necessariamente tivemos o melhor. A empresa mais uma vez entregou novidades sobre o Spider-Man 2, e essas novidades começam com uma animação que mostra Kraven, um dos vilões dos quadrinhos, com uma modelagem um tanto plástica. Olhando, não parece ser a sequência do jogo que apresentou Miles Morales com a influência da luz até no próprio cabelo. Mas como a cena é escura e faz uso de um ângulo muito mais fechado na câmera e é fortemente amparada pelo ambiente denso em vegetação, ela podia apenas não ter favorecido o personagem. Assim, logo em seguida, o foco então foi a gameplay. A cena troca para um cenário diurno, o que é algo positivo. Se Marvel's Spider-Man 2 seguir o mesmo ritmo apresentado pelos anteriores, o sistema de dia e noite pode não ser implementado dinamicamente porque isso dá mais controle para os desenvolvedores brincarem com a iluminação e acabar criando o impacto visual exato que eles querem passar. Isso, por sinal, deu muito certo no primeiro jogo. Lembra da perseguição ao Sexteto Sinistro? Raios invadiam os céus, uma chuva intensa se alastrava na tela e a iluminação natural era tudo o que se tinha. E sim, Marvel's Spider-Man 2 consegue mostrar coisas interessantes nesse trailer que são muito importantes para entrarem em pauta para contarmos a história exatamente como ela é. Quando Peter entra em ação, por exemplo, as teias agora geram sombras, o que antes não acontecia. Além disso, existe uma troca dinâmica entre os personagens no melhor estilo de GTA V, só que numa velocidade muito maior. Algo que devemos agradecer ao SSD do console e à tecnologia que o acompanha. No controle de Miles, dá para ver também o Ray Tracing nas janelas dos prédios e até o sistema de músculos mais realistas no personagem que foi introduzido em Spider-Man Miles Morales no PlayStation 5 e no PC também. Já quando o personagem vai um pouco mais adiante e entra nos cenários internos, também é possível encontrar uma influência da luz do lado externo inferindo no local fechado e dando um balanço de luminância proporcionado pela iluminação global que não estava presente nos jogos anteriores. Ou seja, existem aprimoramentos, isso é inegável. Mas vamos voltar um pouco e olhar com mais calma. Lembrem-se que o padrão aqui é o primeiro trailer mostrado. Era isso que a gente estava esperando. Depois que Peter mostra estar fazendo uso do traje preto, vemos uma cena de combate que é muito mais reveladora do que parece ser. Para começar, reparem na geometria do local. E não precisa comparar nesse caso com o que foi visto no trailer. Parece que como um todo não tivemos um downgrade. Essa seria uma definição muito fraca. O que temos aqui, julgando essa gameplay, é um outro jogo tecnicamente falando. O que foi apresentado não é nem sombra do que o primeiro trailer mostrava que o jogo
jogo buscava ser, e eu vou te mostrar. No exato momento em que Peter dá uma sequência de chutes no inimigo, existe profundidade na superfície que ele está se apoiando para fazer isso, mas quando a câmera faz a mudança, a superfície se mostra ser achatada. O que acontece aqui é que quando existe um baixo nível geométrico, julgando, é claro, tudo que nós já percorremos ao longo das gerações, existem técnicas para poder gerar profundidade e dar a sensação de relevo que ela precisa. O grande X da questão é que existem técnicas mais e menos eficazes. O Parallax Occlusion, por exemplo, tem dificuldade na mudança de ângulo de câmera e acaba revelando que se trata, na verdade, de uma superfície achatada que está sendo mascarada. E por isso, muito provavelmente, essa foi a técnica aplicada aqui. Como estamos falando de um título de PS5, o mínimo esperado, já que houve essa necessidade de um recurso técnico para mascarar esse relevo, é o uso do Tessellation, que consegue gerar a profundidade e o resultado não é alterado à medida que a câmera se move. O que é muito importante de se dizer, no entanto, é que se a alta densidade geométrica tivesse sido considerada, assim como aparentemente no primeiro trailer estava sendo, o game sequer precisaria de um recurso para mascarar isso. Quando um título tem um alto número de detalhes na geometria, é bastante comum ela ser desenhada pensando nesse tipo de situação, e considerando que estamos falando de um jogo feito apenas para PS5, era isso que se esperava, um número de detalhes tão alto que considerasse a profundidade, o relevo e o sombreamento. Pena que não foi o que apareceu. Mas o pior, a gente não tá nem longe de acabar. Inclusive, esse é só o começo. Quando Peter segue em direção à estrada, se frisarmos naquele trecho, nós vamos ver muito... Aliás, não vamos ver nada. A pista não tem seus detalhes revelados. E naquele caso em específico, parece ser apenas um simples caso de ausência de filtragem de texturas. As coisas ficam mais graves mesmo é quando trocamos para Miles. Logo de cara, temos uma divisão técnica no sentido literal. De um lado, como ponto positivo, temos o Ray Tracing sendo esbanjado nas janelas. De outro, uma baixa texturização nas superfícies demarcando a parte ruim. Quando Miles assume o controle, o que mais temos são problemas. Ele navegando em alta velocidade pela cidade até pode ser algo incrível. E de fato, a imersão parece estar em 100% aqui. Mas vamos voltar nesse trecho mais uma vez, só que em câmera lenta agora. Reparem que à medida que ele está sobrevoando o local, o popinho é gritante, algo que não deveria estar presente se considerarmos a tecnologia do PS5 e se considerarmos que esse jogo está sendo feito especialmente para o PS5. Mas pior que o pop-in é a baixa texturização entrando em cena mais uma vez. Prestem atenção nesse trecho, olhem como a superfície ali em nada foi carregada ainda, se apresentando em estados bem iniciais, uma situação que inclusive se estende até no cenário interno, só que quando a gente chega no cenário interno, a gente consegue frisar que algumas superfícies usam Ray Tracing aos montes como ponto positivo. Mas se nos focarmos em locais bem específicos, ainda vamos seguir encontrando uma falta de polimento. Normalmente problemas em mundo aberto acontecem com facilidade porque são muitas áreas para o time de desenvolvimento tomar conta, e considerando que essa não é nem a versão finalizada, a gente até não compreende como o nível está tão abaixo do primeiro trailer, mas por outro lado, fora da comparativa com ele, existe a justificativa de ser um mundo aberto. Até porque nos cenários internos, por encontrarmos um espaço menor, os gráficos têm a tendência natural de melhorar, são menos itens para serem polidos. Mas adivinhem, também existem problemas graves por aqui. O quanto mais fundo Miles vai na instalação e quanto menor o local fica, melhor o trabalho de texturização vai se construindo, e a combinação de efeitos também segue esse padrão de qualidade, é bastante apurada. Efeitos volumétricos entram em cena e conseguem se misturar com a luz, um rastro especular também é utilizado no chão e temos uma concentração de detalhes muito maior na hora de fazer a composição do local. Até que temos uma explosão tanto opaca, ela aparece para dizer que os problemas ainda estão por ali, mas a gente vai chegar nessa parte. O que eu quero que você preste atenção agora é como o Ray Tracing vai sendo carregado nesse exato trecho. Essa, curiosamente, não é a primeira vez da Insonic com esse tipo de dificuldade. No trailer de gameplay de Ratchet & Clank Rift Apart, também encontramos algo parecido com isso, mas na versão final foi corrigido. O ponto é que, se é para o Ray Tracing se comportar como uma espécie de técnica de espaçamento de tela, não use. E isso levanta um assunto que eu quero compartilhar com você no fim da história de hoje e preciso saber o que você pensa sobre. Então presta atenção. Depois de mais alguns elementos mal polidos, voltamos para a parte externa. Nela vemos a troca incessante entre Peter e Miles, muita ação e pela primeira vez em um jogo da franquia, interação incisiva entre o personagem e a água. E nem sempre a primeira vez fazendo algo precisa ser ruim, mas parece que a Insonic não veio para poder confirmar essa frase. Como jogos anteriores não traziam a água com tanta participação em uma cena, a simulação dela em si nunca precisou ser algo tão abrangente ou agressivo. Só que esse não é o caso
caso aqui. Água é o que mais tem nesse trecho final. E como ponto positivo, a física dela é realmente boa na maior parte do tempo. As ondas se formando com o impacto da cena são muito interessantes. Até tem um trecho no final que mostra pouca interação entre os personagens e a água em si, mas o real problema é a sua estética. Então vamos por partes. Ao contrário do anterior no PlayStation 5, que ainda que tivesse com o Ray Tracing ativo, utilizava uma técnica de espaçamento de tela para trazer reflexos na água, e esses reflexos sumiam à medida que o objeto em si, que ia ser pretendido para o reflexo, parasse de ser capturado pela câmera, aqui o Ray Tracing é considerado para o mar também, o que é algo muito positivo porque não apresenta essa deficiência encontrada em Spider-Man Miles Morales. Mas o que é curioso é o shader que representa a água. Existem jogos do PS3 e Xbox 360 que, sem exagero algum, conseguem ter uma representação superior à que foi vista por aqui. Por estarmos falando de um jogo com foco específico no PlayStation 5, o mínimo esperado é o que foi encontrado em jogos como Uncharted 4 nesse elemento, por exemplo. Então, o que está acontecendo em Marvel's Spider-Man 2? É falta de capricho, dificuldade com o console ou apenas revelaram a gameplay antes do polimento? Para tentar ajudar a gente a entender esse caso, voltemos a falar daquela explosão, como foi prometido. Reparem friamente nessas que estão acontecendo agora. Para representar uma explosão, é normal usar um conjunto de texturas com transparência, e essas texturas precisam estar cercadas umas pelas outras para elas não revelarem nenhum aspecto em 2D, já que é assim que na verdade elas se apresentam. São o que chamamos de Alpha Textures. Só que infelizmente esse parece ser mais um efeito vindo do PlayStation 3. O efeito do fogo é deplorável, a explosão em si não gera iluminação competente e sua parte visual como um todo é fraca. E a nossa discussão de hoje é a seguinte: claramente não estamos falando do mesmo primor técnico visto no primeiro trailer, então o indicado é diminuir as expectativas. Mas se isentarmos o Ray Tracing daqui, nada justifica o uso do PS5, quando na verdade esse mais do que todos os outros títulos deveria estar usando mais da potência do console. Afinal de contas, ele é um exclusivo da Sony e não só isso, é um exclusivo feito pensando especialmente na nova geração no PS5. Então, para nossa discussão temos duas perguntas. A primeira é: você acha que Marvel's Spider-Man 2 se justifica como um lançamento focado na nova geração ou deveria sair para PS4 também? A segunda pergunta é: você gostou dos visuais do jogo ou para você eles estão com problemas? É óbvio que o jogo ainda vai passar por polimento, mas julgando que ele sai no final do ano, as chances dele sair dessa situação e se assemelhar ao trailer são bem pequenas. Mas vamos torcer. Não é um jogo feio, até porque ele se equipara aos seus antecessores, só que é decepcionante não ver um avanço mais brusco na qualidade gráfica como o que a gente estava esperando. E com isso, a única certeza que temos até agora é que ele não estava pronto para ser mostrado. Então deixa aí todas as suas opiniões no campo dos comentários e vamos conversar sobre esse jogo. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.